Moradores do Rio Grande do Sul já podem confirmar seus dados para receber o auxílio reconstrução. E você vai ver também. Base Aérea de Canoas recebe voo comercial pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Recuperações judiciais atingem pico em 6 anos no mês de abril. Mesmo após determinações da Corte Internacional de Justiça, Israel faz 60 ataques em 48 horas e mata ao menos 45 pessoas. Às vésperas dos Jogos Olímpicos 2024, Torre Eiffel terá aumento de 20% nos ingressos para cobrir reformas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós chegamos ao vivo, agora 1h04 para te contar os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Vem comigo. A Base Aérea de Canoas recebeu o primeiro voo comercial desde as inundações que deixaram o Aeroporto Internacional Salgado Filho inoperante. A expectativa é de que sejam realizados até 5 voos por dia neste local provisório. Segundo a Força Aérea Brasileira, o voo da companhia Latam partiu de Congonhas, em São Paulo, e pousou em Canoas, o terceiro maior município do Rio Grande do Sul. Esse foi o primeiro voo comercial desde que o Aeroporto Internacional Salgado Filho parou de funcionar devido às enchentes. O maior aeroporto do estado gaúcho não recebe voos comerciais desde o dia 3 de maio, afinal, tanto o terminal quanto a pista de pousos e decolagens ficaram inundados e, até hoje, não há previsão de reabertura do local. O fechamento deste aeroporto provocou alterações na malha aérea do Rio Grande do Sul e, para contornar o problema, o aeroporto de Canoas foi disponibilizado para servir de rota alternativa. Inicialmente, a expectativa é de que sejam operados até 5 voos por dia. Por enquanto, apenas a companhia aérea Latam está realizando voos comerciais, mas as companhias Azul e Gol têm previsão de iniciar suas operações a partir do dia 1º de junho. Bom, e as enchentes no Rio Grande do Sul completam hoje um mês. Segundo o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil, o número de mortos chegou a 169. Cerca de 469 municípios foram afetados até agora, onde 55.813 pessoas estão em abrigos e mais de 581 mil estão desalojadas. E há ainda 56 pessoas desaparecidas. E no mesmo dia em que a maior tragédia climática já registrada no Rio Grande do Sul completa um mês, a previsão da Climatempo anuncia a formação de um ciclone extratropical no oceano que deve atingir a região litorânea do estado. O fenômeno deixa o tempo instável e traz fortes chuvas para grande parte da região. Por conta disso, as aulas nas escolas da rede municipal e estadual, além da rede privada, foram suspensas até a amanhã, terça-feira. O ciclone favorece a formação de nuvens carregadas com possibilidade de temporais. A qualquer hora, com raios e rajadas de vento intensas no litoral gaúcho, em Porto Alegre e na Serra. Contudo, não há indicativo de volumes extremos de chuva. Os maiores acumulados devem ficar concentrados no litoral sul e norte, com cerca de 50 milímetros previstos. A Grande Porto Alegre pode receber cerca de 40 milímetros. Mas o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirmou que essa quantidade já é suficiente para afetar partes da Bacia do Guaíba. E na madrugada desta segunda-feira, o nível do Guaíba voltou a ficar abaixo dos 4 metros. Mas vale destacar que o lago ainda está 1 metro acima da cota de inundação, que é de 3 metros, ou seja, não voltou ao seu leito original, com regiões da cidade de Porto Alegre ainda alagadas pelas águas. E a previsão desses 40 milímetros de chuva pode afetar novamente partes da bacia do Guaíba. A partir de hoje, segunda-feira, moradores do Rio Grande do Sul atingidos pelas cheias já podem confirmar os seus dados para poder receber o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. Veja como. O auxílio reconstrução é destinado às famílias que tiveram que sair de suas casas em meio às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Será uma única parcela de R$ 5.100 transferidos via Pix. Segundo o governo,
O intuito é ajudar as famílias a reconstruírem suas vidas. As famílias beneficiadas devem ter buscado abrigos ou terem ido para a casa de amigos e parentes devido às chuvas e perdido parte ou todos seus bens. Cada família deverá decidir qual a melhor forma de utilizar o recurso. Para receber a quantia, é preciso o cadastramento no site gov.br. O dinheiro será depositado na conta da Caixa Econômica Federal. E mudando de assunto, recuperações judiciais atingiram no mês de abril o maior número em 6 anos. O levantamento do Serasa Experian mostra que o resultado é o terceiro pior da série histórica. Vamos ver. Os dados são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian. Ao todo, 184 empresas abriram processos de proteção no mês, superando os 183 pedidos do mês anterior. O resultado é o terceiro pior da série histórica da Serasa Experian. A variação pode ter sido pequena, mas comparado com o mês de abril de 2023, a quantidade de empresas pedindo recuperação judicial é 97,8% maior. Apesar do ciclo de corte de juros iniciado pelo Banco Central em agosto, a avaliação é de que o efeito da Selic alta ainda pesa no caixas das empresas, colocando obstáculos para a quitação de dívidas e reorganização financeira. A esse cenário, é preciso levar em consideração os impactos da pandemia que ainda pesam para muitos empresários. E quando o assunto é voltado para as micro e pequenas empresas, a preocupação é ainda maior. 144 pedidos, ou 78%, foram feitos pelos CNPJs de pequeno porte. O resultado é o segundo pior da série histórica para a categoria, ficando atrás do montante de setembro de 2016. Em períodos de crise, as micro e pequenas empresas são as que mais sofrem, pois, além de não terem a mesma estrutura administrativa e financeira das médias e grandes, têm menos acesso ao mercado de crédito. Tendo em vista o alto endividamento das pequenas empresas no Brasil, o governo lançou este ano o Desenrola Pequenos Negócios, destinado às empresas com faturamento de até R$ 4.800.000, com dívidas não pagas até o dia 23 de janeiro. Seguimos ao vivo, agora 13 horas e 11 minutos. Olha só, a recuperação judicial é um processo que tem por objetivo a reestruturação de uma empresa em dificuldades financeiras, com renegociação de dívidas por meio da apresentação de um plano de recuperação. Para evitar, entre tantos impactos financeiros, a perda de empregos. Para a gente entender a realidade por trás dos fatos, vamos olhar agora para essa notícia na nossa entrevista de hoje. Para conversar sobre o tema, recebo agora o economista Ulisses Dias. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigado por ter aqui esse tema tão relevante para várias famílias. Ajude a entender, Ulisses. Queria que você nos explicasse o que significam esses números para a economia brasileira. Estamos diante de que tipo de impacto, principalmente com relação aos empregos? Esse número ele é muito preocupante porque as micro e pequenas empresas são responsáveis pela espinha dorsal da nossa economia, que é onde a gente emprega mais pessoas. E devido a esse problema, a gente pode ver um aumento do desemprego e, naturalmente, essas pessoas que já estão numa situação fragilizada, elas podem piorar ainda mais o cenário de endividamento e de empobrecimento da economia brasileira. Ulisses, desse levantamento, 78% são micro e pequenas empresas fazendo aí um pedido de socorro. Nessa situação, diferente das grandes empresas que a gente viu até agora fazendo esse mesmo pedido, como Americanas, Starbucks ou South Rock, 123 Milhas e mais recentemente a Polishop, essas são grandes empresas onde muitas vezes a sobrevivência do proprietário não está diretamente ligada à saúde da empresa. Já nessas menores, a pessoa física se confunde com a pessoa jurídica, não é? Exatamente. O eu empresário, como a gente costuma falar, ele tem ali uma dificuldade de ter um prolabore independente do resultado de curto prazo da empresa. Isso pode levar a um endividamento da pessoa física. A gente já passou, desde o governo Lula ter sido empossado por alguns processos do PROCON e também
do governo, como renegocia, onde a gente tentou diminuir o endividamento da população, principalmente da classe média, mas a gente tende a ver esses números piorarem de novo. A gente precisa lembrar que o Brasil ele tem a maior taxa de juros do mundo desde 2022 e muitos contratos foram repactuados, foram renegociados durante a pandemia para ter o vencimento agora nessa fase de 2023, 2024 e 2025. Então, a perspectiva é que esses números piorem ainda mais e a gente precisa ver como que o agro vai responder a isso, porque ele também mostrou números muito piores, e isso devido aí a mudanças climáticas que não contemplam esse problema que a gente viveu no Rio Grande do Sul agora no final do mês de abril e início de maio. Então a gente ainda vai ver uma estatística que vai piorar nos próximos meses. Inclusive porque possivelmente nos próximos relatórios todos os impactos no Rio Grande do Sul, nas empresas, nas micro e pequenas empresas, vão ser revelados, né? Por enquanto eles ainda não foram contabilizados, não é isso? Exatamente. E estima-se que o prejuízo lá ele ultrapasse as dezenas de bilhões de reais. E lembrando que o Rio Grande do Sul ele é relevante na produção de arroz, na produção de soja, leite e derivados também de carne, o que vai impactar a nossa inflação, e isso vai fazer com que a classe média e a classe mais desfavorecida da população fique ainda mais estrangulada em termos de custos. Ou seja, a gente vai precisar ver essa população ter acesso a crédito, o que é algo que não está abundante para a economia, e isso tende a piorar ainda mais a situação das pessoas que precisam. Por isso que levantamentos como esse são tão importantes, né? Porque eles trazem à tona os números, né? E contra fatos não há argumentos. E aí é importante que o governo se mobilize para ajudar e socorrer esses micro e pequenos empresários. Conversamos com o economista Ulisses Dias. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Obrigado pelo tema tão relevante sendo trazido aqui. Até mais. E veja a seguir, mesmo após determinações da Corte Internacional de Justiça, Israel faz 60 ataques em 48 horas e mata ao menos 45 pessoas. Falamos também sobre o aumento nos ingressos da Torre Eiffel, isso às vésperas dos Jogos Olímpicos. A gente volta já já, não perca! Uma hora e 19 minutos, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com os destaques internacionais dessa segunda-feira para você. Em 48 horas, Israel realizou 60 ataques contra um campo de refugiados no sul de Rafah. A ação aconteceu logo após a Corte Internacional de Haia determinar que o exército de Israel parasse a ofensiva militar na região. A alegação de Israel para promover os ataques foi de caçar terroristas. 60 ataques foram realizados em apenas 48 horas, inclusive contra um campo de refugiados. A ofensiva foi uma resposta ao disparo de foguetes por parte do Hamas contra Tel Aviv, que aconteceu no fim de semana. Pelo menos 45 palestinos foram mortos em um ataque israelense contra o campo de refugiados no sul de Rafah. Agências humanitárias alertam que os números podem crescer. No total, mais de 200 pessoas foram mortas desde sexta-feira, com ataques também contra Jabalia, Nuseirat e Gaza City. Em um comunicado emitido nesta segunda-feira, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos afirmou que as cenas relatadas a partir de Rafah são horríveis. Na sexta-feira, o Tribunal de Haia havia determinado que Israel parasse imediatamente com seu ataque contra Rafah e deu 6 meses para que a ordem fosse cumprida. Israel faz parte do tribunal, mas não acatou a decisão. E nesta segunda-feira, o Centro Nacional de Desastres da Papua Nova Guiné atualizou para 2.000 o número de pessoas possivelmente soterradas.
Mais de 2.000 pessoas foram sepultadas no gigantesco deslizamento de terra que destruiu um vilarejo em Papua Nova Guiné. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governo do país, que pediu ajuda internacional para os trabalhos de resgate. Um documento enviado à ONU pelo Centro Nacional de Gestão de Catástrofes detalha que o deslizamento também causou destruição em edifícios e hortas e um grande impacto na base econômica do país. O vilarejo de Yambali, na encosta de uma colina na província de Enga, no centro do arquipélago, foi arrasado quando parte do Monte Mongalo desabou na manhã de sexta-feira, soterrando várias casas e as pessoas que dormiam no momento da tragédia. O Centro de Gestão de Catástrofes afirmou que a situação é instável, porque o deslizamento de terra continua avançando lentamente, colocando em risco os possíveis sobreviventes e as equipes de resgate. A ONU vai fazer uma reunião na terça-feira com diversos governos para tentar coordenar os trabalhos de resgate, complicados pelos bloqueios nas estradas e os confrontos tribais na região. A Organização Mundial da Saúde e países como Austrália, China, Estados Unidos, França e Japão já ofereceram ajuda. Moradores e socorristas utilizam pás e pedaços de madeira para tentar encontrar corpos sob a avalanche, que pode ter até 8 metros de profundidade e com um comprimento equivalente a quase 4 campos de futebol. Moradores da região afirmaram que o deslizamento pode ter sido provocado pelas chuvas recentes, muito intensas. Papua Nova Guiné tem um dos climas mais úmidos do planeta. Estudos mostraram que as mudanças nos padrões de tempestades relacionadas à mudança climática podem exacerbar o risco de deslizamentos de terra. E ainda falando sobre extremos climáticos, tornados e tempestades atingiram o centro dos Estados Unidos no final de semana. Os fenômenos deixaram um rastro de destruição. Pelo menos 18 pessoas morreram. Várias pessoas morreram nos estados do Texas, Arkansas e Oklahoma, enquanto centenas de milhares ficaram sem energia. No Texas, o xerife do condado de Cook informou no domingo que as operações de busca continuavam e que o número de vítimas provavelmente aumentaria. Além disso, descreveu os danos como bastante extensos. Decidi dirigir mais 1,5 km na estrada e foi aí que todo o vento aconteceu e foi horrível. Voltar a este lugar agora pela primeira vez, sabendo que estive aqui e que tudo está destruído, é chocante. O Serviço Meteorológico Nacional contabilizou 25 tornados no sábado e os alertas sobre novos fenômenos ainda estavam ativos em vários locais. Os tornados, fenômenos meteorológicos difíceis de prever, são relativamente frequentes nos Estados Unidos, principalmente nas regiões do centro e sul do país. E os turistas que preparem o bolso às vésperas dos Jogos Olímpicos 2024, a partir do dia 17 de junho, os preços da Torre Eiffel ficarão 20% mais altos. Vamos conferir como vai ficar o preço para nós brasileiros. Os visitantes deverão pagar até 35,3 euros, o equivalente a R$ 196, para subir de elevador até o topo do monumento. A redução do número de visitantes durante a pandemia de Covid-19 e o aumento dos custos de renovação desse símbolo da França levaram a empresa operadora, SETI, ao déficit fiscal. A Câmara Municipal de Paris também aprovou nesta sexta a recapitalização da SETI e reduziu a taxa anual cobrada pela gestão de um dos monumentos mais famosos do mundo. No início do ano, os funcionários da Torre Eiffel entraram em greve para protestar contra o que os sindicatos consideraram um investimento insuficiente, principalmente levando em consideração os custos de manutenção. O número de visitantes voltou aos quase 6 milhões no ano passado, após ter caído para 1,5 milhão em 2020, devido às restrições na pandemia. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.